Eu me chamo Guilherme Bruno Nascimento Ferreira. Vou apresentar um projeto que eu apliquei nas turmas de oitavo e nono ano da minha escola, que eu chamei de Poesia e Identidade. Relato de uma proposta de letramento literário e escrita de poemas. Os objetivos principais que eu queria trabalhar com os alunos através desse projeto era levá-los a inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundos em poemas. Também queria levá-los a interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos e sua relação com o texto verbal. Eu também queria levá-los a compartilhar a leitura e a recepção dos poemas selecionados, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. E também levá-los a se apropriar da escrita de poemas como um gênero literário. Por que eu elaborei esse projeto? Logo no início do ano, eu observei, não só pelas atividades do início do ano, mas também pelo contato com eles no ano anterior, que eles tinham muita insegurança ao ler poemas e demandavam muito suporte quando tinha que interpretar esses poemas. Como demonstra a resenha de 2018, a escrita literária, principalmente a escrita de poemas, perde espaço nos anos finais do ensino fundamental. E a produção textual ainda é deixada de lado por tendências de identificação e classificação comuns ao ensino tradicional de gramática normativa. E pensando no que demonstram Paulino e Cosson no texto de 2009, através da escrita literária, os alunos podem exercitar a palavra e jogar com diversas possibilidades de construção de sentido, de forma criativa com a liberdade que a literatura permite. Portanto, pensando nisso, visando proporcionar aos alunos a oportunidade de se apropriar da escrita de poemas, eu desenvolvi esse projeto. Como referencial teórico para elaborar esse projeto, eu comecei pensando no lugar da literatura e de forma de proporcionar para os alunos melhores encontros com a literatura, aumentando a confiança deles com os textos poéticos. E eu utilizei principalmente como base o texto de Paulino e Cosson, que nos traz reflexões sobre o letramento, principalmente sobre o letramento literário, como um processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos. E nesse mesmo texto, os autores apresentam questões sobre o lugar da escrita literária e da sua importância para não apenas a formação de escritores, porque nem sempre é isso que a gente objetiva na escola, mas da apropriação dos alunos, dos mecanismos de expressão e construção de sentido que são essenciais para o domínio da linguagem e da escrita. Então, pensando nesse texto, que eu já tinha lido há algum tempo, eu me lembrei disso, de como a escrita literária tem esse potencial. E aí eu comecei a elaborar o projeto a partir disso, por isso que ele foi o texto principal que eu usei como base. Mas eu também usei outros, principalmente pensando que no início do ano a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, apresentou para nós, professores, uma proposta solicitando que a gente trabalhasse nas aulas o conceito de patrimônio com os alunos, com os educandos. E pensando nisso, eu li um texto de Aguiar, 2007, que trabalhava a questão da identidade em poemas de poetas mineiros. E aí eu escolhi 3 poemas de Carlos Drummond de Andrade para levar os alunos, além da apreciação estética, a refletir sobre elementos identitários presentes nesses poemas que ajudavam, de certa maneira, a reconstruir a noção de identidade e de mineiridade. Além dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, eu também usei um poema de Manuel de Barros em uma das atividades que eu vou descrever mais para frente. Enquanto eu desenvolvia esse projeto, eu percebi que a escrita de gêneros literários muitas vezes era preterida na escola, sendo abordada muitas vezes de maneira tangencial à leitura literária. E aí eu busquei alguns textos para poder me embasar nisso. E um dos que eu encontrei foi de Resende, de 2018, fala justamente sobre isso, como a escrita literária ainda é deixada de lado. E a escrita de poemas, que ela cita como exemplo, praticamente desaparece após os anos iniciais do ensino fundamental. E nesse projeto, eu considero que a escrita literária ela pode ser um espaço muito privilegiado para os educandos colocarem a voz deles em jogo, justamente considerando aquilo que Paulino e Cosson falam de apropriação da literatura. Porém, eu precisava de pensar em maneiras de realmente efetivar a escrita literária de forma a me aproveitar desse potencial que ela possui na escola. E como abordam Dalla Bona e Boufré em 2013, era necessário que eu planejasse momentos nos quais os alunos pudessem desenvolver a consciência de que escreviam para serem lidos ou ouvidos por alguém que receberia efetivamente esse texto de maneira singular, justamente devido às particularidades da leitura literária. E justamente planejar esse tipo de atividade para desenvolver essa consciência permite instaurar uma nova dimensão do trabalho de escrita na escola. E aqui eu apresento uma linha do tempo com as etapas de trabalho que eu desenvolvi nesse projeto. Inicialmente, eu fiz como motivação um momento de apreciação literária, no qual enviei para eles o link da declamação do poema O Amor Bate na Horta, feito pela atriz Drica Moraes,
E assim como alguns alunos têm acesso à internet, eu pensei nos alunos que não. Em todo esse projeto, eu pensei nos alunos que não têm acesso à internet e também enviei o poema transcrito para que eles pudessem ler. E fiz perguntas para saber como eles receberam aquele poema e o que eles observaram, tanto na questão expressiva quanto para os alunos que tinham acesso à internet, como eles perceberam a declamação feita pela atriz. E aí, no segundo momento, eu elaborei uma atividade interdisciplinar com a professora de arte, chamada O que Vejo Quando Me Vejo, no qual eu enviei para eles o poema Bocó, de Manuel de Barros, fazendo perguntas sobre como no poema a questão da significação se apresenta e como o eu lírico no poema reconstrói as noções de si mesmo a partir do significado que ele observa no dicionário. No terceiro momento, a gente fez uma exposição com desenhos que os alunos desenvolveram na atividade de arte, relacionados a como eles se veem. Fizemos essa exposição no Padlet e também no perfil do Instagram da escola. No quarto momento, eu fiz uma atividade também de leitura de poemas, no qual eles tiveram que observar elementos explícitos e implícitos para a construção de sentido. Também observamos efeitos sonoros criados no poema e elementos expressivos. E aí, num quinto momento, eu apresentei para eles a leitura de dois poemas de Carlos Drummond de Andrade, o poema Patrimônio e o poema Prece de um Mineiro no Rio. E esses dois poemas, eles têm muito forte o tema da construção da identidade mineira e de pertencimento ao território. Então, ele foi interessante para trabalhar com os alunos essa questão de identidade. No último momento, eu solicitei que eles produzissem um poema expressando mesmo a relação que eles têm com o lugar que eles vivem, com a comunidade e com uma das festividades que acontecem no local, que é a Folia de Reis. No final do projeto, eu observei que foi muito positivo, não só porque os alunos já tinham mais confiança com a leitura de poemas, como eu percebi que eles estavam interpretando melhor os efeitos produzidos pelos recursos expressivos, sonoros e semânticos e a relação com o texto verbal. Quanto ao tema de identidade, que a gente trabalhou no primeiro trimestre, eu percebi que os alunos conseguiram identificar elementos identitários nos poemas que eu apresentei de Carlos Drummond de Andrade. Ainda que muitos não tenham entendido a literatura como um fator identitário, né, eles conseguiram sim relacionar a temática apresentada nos poemas de Carlos Drummond de Andrade à temática da identidade e também identificar elementos que ele se referia a Minas. E eu percebi que foi muito positivo porque os alunos se aproximaram da literatura e muitos gostaram mesmo de ler os poemas durante o projeto. Coisa que alguns tinham muita resistência no início, no final eles já tinham menos resistência. E foi muito positivo porque, além do foco na leitura de poemas, eles se sentiram acolhidos, justamente porque eles puderam ter voz através dos poemas. E eles puderam apresentar interpretações diferenciadas. Isso foi essencial para que eles construíssem essa relação e esse encontro de maneira positiva. Eu queria apresentar aqui o link para a exposição que a gente fez no Padlet com eles e também o link para o blog no qual eu coloquei os poemas que os alunos escreveram. Vocês podem escanear o QR Code ou copiar o link que está aqui embaixo no navegador de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de apresentar esse projeto e aqui estão as referências que eu utilizei para desenvolver esse projeto. Muito obrigado.